que há homens de Deus, amém? Que há pessoas fiéis, que há pessoas que servem a Deus de todo o coração, apesar, a despeito de todas as dificuldades. Fazer a vontade de Deus aqui na terra não é fácil. Jesus mesmo, ele disse, o caminho é estreito, a porta é apertada e são poucos os que entram por ela. E por que são poucos, né? Porque há uma guerra espiritual e eu preciso andar na realidade da palavra de Deus. E o que tem se propagado muito é religião, mas a verdadeira igreja de Jesus é uma igreja de relacionamento vivo com Deus. A gente vê aí Deus tocando aí a vida do Antônio. Não o Antônio simplesmente tocando um violão e uma canção, mas Deus tocando ele, amém? Quero te tocar, Senhor. E não somente ele, mas tocando as nossas vidas aqui nesse encontro de adoração, nesse encontro de louvor. E eu queria falar hoje, queridos, uma palavra muito poderosa. Assentados com Cristo nos lugares celestiais. Eu vou falar uma palavra bíblica, poderosa. E se você abrisse a sua Bíblia, nós vamos ler a Bíblia, amém? A Bíblia é o guia da nossa fé. E Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus ele diz, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Queridos, a igreja de Jesus é o corpo de Cristo. E quando Jesus subiu, ascendeu aos céus, ele disse: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ele conferiu, ele delegou, ele entregou essa autoridade para a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, ele é o cabeça, amém? Então quando Cristo subiu, ele transferiu sua autoridade para a igreja. E o que é a igreja? A igreja é composta pelos membros que creem em Cristo, que creem na morte, na ressurreição e na ascensão de Cristo. Então, no livro de Efésios, Paulo relata muito sobre a autoridade que nós, como igreja, possuímos em Cristo Jesus. E é uma autoridade perpétua, amém? É uma autoridade que nunca mais vai ser retirada. Cristo, ele está assentado com o Pai à direita de Deus, à destra de Deus, no lugar de autoridade. Quem conhece um pouco de história, o trono era o lugar de autoridade dos reis, dos monarcas. Eles exerciam o poder absoluto, eles eram donos de tudo, eles possuíam o governo, eles eram o poder absoluto, eles legislavam, eles executavam, eles administravam as riquezas e eles exerciam o poder de julgamento, o poder judiciário. Então, quando a gente tem nesse contexto que Paulo escreve, ele está dizendo aí, olha, a igreja está no lugar de autoridade, governando com Cristo em Deus. Porque ela está no lugar de autoridade, na destra, na mão de poder, na direita. É a mão que governa. Amém? Então, eu e você como igreja, nós somos autoridade, não em nós mesmos, amém? Mas porque Cristo, olha só, irmãos, o que nós estamos estudando aqui não é fácil, porque vai contra a maré religiosa. E eu já tentei, eu já entrei nessa dimensão de andar em autoridade, de andar na revelação da palavra, de andar na fé. Por quê? Porque, na verdade, nós vivemos em um mundo que até muitos cristãos ignoram
as verdades da palavra de Deus. E a maioria dos cristãos desconhecem. Se eu que sou pastor, caminho com Cristo há uma longa jornada, tenho dificuldade de me apropriar desses benefícios, de andar nessa realidade espiritual. Imagina a maioria da igreja, irmãos. A gente está andando muito longe da nossa posição verdadeira bíblica. Vamos ler aqui alguns textos da palavra. Então, Efésios capítulo 1, versículo 18 a 23, nós vamos começar com esse texto da Escritura Sagrada do Novo Testamento. E eu quero que você prestasse atenção. Não é a minha palavra, é uma palavra bíblica, que tem promessas aí, irmãos, que é difícil de a nossa mentalidade tão desgastada. Eu falei aqui em alguns estudos bíblicos atrás. Se você quiser ir lá, veja lá no canal da igreja, no YouTube, veja as outras ministrações. Tem só duas formas de nós vivermos aqui na terra. Uma é segundo a carne, é com a mentalidade natural, que é mais fácil de viver porque está tudo potencializado. E a outra forma é viver no Espírito, andar baseado na palavra. Só que nós temos dificuldade porque nós somos sensoriais, nós vivemos muitos anos governados pela carne, pelo natural, pelas circunstâncias. E para andar no Espírito tem que andar firmado na palavra de Deus, na voz de Deus, na comunhão do Espírito. Amém? Não é uma religião filosófica, sociológica, não é isso. Não é o conhecimento intelectual, acadêmico, grego, não é isso. Olha o que Paulo vai dizer aqui, as verdades espirituais, irmãos. Capítulo 1, versículo 28. Tendo iluminados, olha lá, iluminados os olhos do vosso entendimento. Precisa de uma iluminação, de uma revelação espiritual. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a herança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder, sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. É muito poderoso, irmãos, é muito majestoso. Versículo 20, atenta para isso, irmão. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Ressuscitando, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita, lugar de autoridade nos céus. Versículo 21. Acima de todo principado e poder e potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Versículo 22 é mais extraordinário ainda. E sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Agora é para mim e para você, como cabeça da igreja. Sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aleluia. Irmãos, a gente passa por esse texto e ele é tantas promessas aí, queridos, que a gente fica assim sem entender de tanta coisa. Olha o versículo 19. A qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Olha aqui para mim, queridos. Houve um transbordamento do poder de Deus em Cristo. Houve um transbordamento do poder de Deus em Cristo, que veio para nós. Escuta bem isso. O poder de Deus transbordou tão grande que a gente pensa que nós vamos ser ressuscitados em Cristo
Um dia, lá, quando nós morrermos a vida terrena aqui, não, mas Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. O seu poder operou em nós, nós já somos ressuscitados e já estamos assentados com Cristo em Deus. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Que essa foi a obra mais poderosa de Deus. Olha aqui, irmãos. Qual foi a obra mais poderosa de Deus? Deus é um Deus poderoso. Deus fez coisas extraordinárias, coisas fora do... Deus é o Criador do universo, mas a obra mais extraordinária de Deus, irmãos, foi a ressurreição de Cristo. Ele derrotou o diabo, Ele derrotou o pecado, Ele deu a obra mais extraordinária, pastor Jairson, de Cristo, de Deus, foi Ele ressuscitar Jesus Cristo. Então, o que acontece? Todas as forças, as hostes demoníacas tentaram impedir a ressurreição de Cristo. Mas essa foi a obra mais poderosa de Deus. Ele foi e executou e consumou e realizou a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Isso foi o fato mais poderoso. Isso confundiu Satanás, o diabo, o inferno ficou todo sem saber o que fazer. Eles achavam que tinham triunfado. Mas quando Cristo ressuscitou, irmãos, essa obra, irmãos, Ele subiu aos céus, Ele está sentado à direita do Pai. Agora vai comigo lá em Colossenses capítulo 2, versículo 15. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Essa é uma palavra extremamente bíblica, extremamente simples, mas ao mesmo tempo grandiosa, com coisas celestiais que eu preciso de uma revelação espiritual para me entrar nessa dimensão, não com a minha carne, não com o meu corpo, mas com o meu espírito, com o meu coração, com o meu cerne, com a essência verdadeira que é o seu ser espiritual. Olha o que Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia! Glória a Deus! Triunfando sobre eles na cruz, expondo eles publicamente. Sabe, irmãos, quando Jesus foi sepultado, os demônios achavam que estavam ganhando a batalha contra Deus. Só que Deus é soberano, é poderoso. É o Todo-Poderoso, é o mais do que suficiente. E é o que aconteceu, queridos? Quando existia uma guerra, no contexto bíblico aqui, histórico, os vencedores, eles apresentavam o reino derrotado e expunham a nobreza daquele reino. Eles envergonhavam. A primeira coisa que eles faziam era levar vergonha à família real. Eles matavam de maneira vexatória, expondo os derrotados. E Cristo pegou todos os demônios e expôs eles publicamente, triunfando na cruz. E os demônios que não entendiam o que estava acontecendo, eles achavam que estavam ganhando, e eles acharam que tinham matado Deus. Mas ao mesmo tempo Deus foi lá e ressuscitou Cristo. Irmãos, isso foi majestoso, porque olha aqui para mim, os reis mostravam aos súditos e aos povos conquistados que eram súditos escravos, eles mostravam. Quando Colossenses 2,15 ele dizia, expôs publicamente, triunfando deles na cruz, Jesus estava mostrando para as três dimensões, para o céu, para a terra e para o inferno, que ele havia feito a maior obra, a obra mais poderosa de vencer o diabo, o inferno e o pecado. Lá Jesus estava mostrando, olha aqui, ó, lá no reino celestial,
eu venci. Diabo, tu está derrotado. No reino físico, quando Paulo e os apóstolos registram esse fato, eles estão... Você sabe que o Evangelho é o Novo Testamento, é a Nova Aliança. É uma carta para herdeiros. O testamento só é lido quando morre o testador. Então Cristo morreu, mas ele ressuscitou, irmãos. E está explícito lá, está expresso lá, que eu e você somos filhos de Deus, somos o corpo de Cristo, estamos em uma posição de autoridade espiritual. Nós não somos mais pecadores derrotados. Nós somos agora filhos de Deus, santos e amados do Pai. Olha o versículo 1, do capítulo 1 e o versículo 21 de Efésios. Volta lá para Efésios, esse texto aqui. Deus quer, queridos, que nós tenhamos esse conhecimento, por isso que está registrado na palavra, o que aconteceu, a morte, o sepultamento e a ressurreição e a tomada de posição de Jesus no trono. Jesus está no trono, irmãos. Jesus está agora numa posição de governo, olha lá. Acima, versículo 21, de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que possa se referir. Então, eu queria falar o primeiro tópico aí. Eu quero concluir, são 2 tópicos, essa introdução. Deus nos colocou em Cristo assentados. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Existe cabeça sem corpo, irmãos? Paulo estava ali. Paulo sempre faz essa analogia, que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. E nós somos levantados para reinar em fé e amor. Amém? Você e eu somos levantados para reinar em fé e amor. É o reino de Deus sendo estabelecido pela fé e pelo amor. E nós somos o corpo de Cristo. Ele está acima de todo o principado. E a Bíblia diz que, e nós lemos aí que está tudo debaixo dos pés da igreja, que é o seu corpo. E o corpo exerce a mesma autoridade que a cabeça. E olha o que aqui... primeiro ponto aí, a fonte da nossa autoridade. Em que consiste a nossa autoridade? Olha lá o versículo 18 do capítulo 1 ainda de Efésios. Tendo iluminado os olhos do nosso entendimento, para que saibais qual seja a vossa esperança da sua vocação e quais a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos. Então, essa autoridade, essa fonte dessa autoridade é da minha herança. Deus está dizendo aí, olha, irmãos, isso é muito poderoso. Sabe o que Deus está dizendo aí, queridos? Olha aqui para mim isso. Deixa eu tentar explicar. Deus está dizendo aí no versículo 18, eu quero que vocês saibam a fonte da autoridade de vocês. Eu quero que vocês entendam que está aqui a herança de vocês. Que os olhos de vocês sejam iluminados, que vocês tenham conhecimento da herança. Para uma herança ser possuída, tem que abrir o testador, morre, e vai lá o testamenteiro e lê lá o que está escrito lá. E aqueles bens são entregues. Amém? E Paulo está dizendo que vocês sejam iluminados, que vocês abram a mente, que vocês tenham uma herança. Essa fonte da nossa herança é o próprio Deus que nos deu. Olha lá o que ele diz. Então, as verdades. Ele está dizendo que todos os crentes, não é um pastor, não é uma igreja que exerce essa autoridade, é todos os crentes que tem que considerar essa herança, essa autoridade. Jesus é a fonte da nossa autoridade, irmãos. E todos nós precisamos considerar isso. Mas o que acontece, irmãos? Olha aqui para mim. Isso é muito sério. A maioria dos crentes, a maioria das igrejas desconhece a fonte da sua herança, a fonte da sua autoridade. Se você vê alguém endemoniado, até pastor corre com medo do demônio.
E igreja que não expulsa nada, porque não sabe a fonte da sua autoridade. E olha, nós nunca vamos entender a autoridade espiritual que está depositada sobre nós, se não houver uma revelação espiritual. Nós precisamos entrar na dimensão da fé e se apropriar. Abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 2, versículo 1 até o 7, nós vamos ler. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito maravilhoso. Olha o que Deus em Cristo... Por que a maioria dos cristãos não consegue desenvolver a sua autoridade, desenvolver o seu ministério? O maligno, o diabo, ele tem privado muita gente do seu ofício ministerial. E mais do que isso, o camarada não faz nada no reino de Deus, porque ele desconhece quem ele é em Deus, como corpo de Cristo, como filho de Deus. E o diabo ainda tem roubado a comunhão. Olha o que acontece aqui, irmãos. A fonte da nossa autoridade, Efésios capítulo 2, versículo 1 até o 7. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros homens. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha lá, irmãos, transbordamento do poder de Deus, é uma obra de Deus. Ele ressuscitou a Cristo e nos vivificou juntamente com Cristo. E nos ressuscitou, versículo 6, e nos ressuscitou, não nos ressuscitará, não vai acontecer a obra da redenção quando você e eu morrermos ou no dia do arrebatamento. Pastor, quando eu morrer, eu vou ressuscitar lá no dia da ressurreição. Não, ele está dizendo aí, versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele está colocando eu e você em uma nova condição espiritual, em uma nova dimensão, uma nova realidade. Não, ele não vai te ressuscitar, ele já te ressuscitou. Foi o transbordamento da obra de Deus em Cristo Jesus, a maior obra de Deus de todos os séculos. Não foi criar o mundo, mas foi criar um novo homem em Cristo e nos ressuscitou. Como, pastor, que ele nos ressuscitou? Como? Juntamente com Cristo. Quando Cristo foi ressuscitado, eu, Agno, Jaisso, Eliezer, Elisandra, Daniel, Andrei, foi ressuscitado juntamente com Cristo, irmãos. Ressuscitado. Nos ressuscitou, não nos ressuscitará. É muita onda, irmão. É muito poder, o transbordamento do poder de Deus. Essa é a realidade nua e crua, verdadeira, explícita da palavra de Deus a nosso respeito. E aí, se parasse por aí já era muita onda. Aonde que ele nos assentou? Ele nos ressuscitou. Olha aqui, irmãos. Ele nos ressuscitou. Nos ressuscitou e nos assentou em Cristo. Tu não está aqui, eu e você não estamos aqui como homens naturais, presos a essa sentença do Covid, das realidades de crise que são derramadas de forma, está transbordando morte, irmão, está transbordando pobreza, está transbordando doença, miséria, está transbordando tudo que é ruim, aqui no natural, no físico. Mas eu e você não estamos mais aqui. A nossa realidade espiritual, nós estamos assentados com Cristo em Deus, acima de todo principado, de todo domínio, de todo poder, não só nesse século, mas também no vindouro. Já é uma obra real e concreta que nós precisamos nos apropriar no nosso espírito e sentar nesse lugar junto com Cristo. Ele é o cabeça e eu e você, nós somos os membros do corpo de Cristo, somos o corpo de Cristo. Se Cristo está sentado nos céus,
nas regiões celestiais, governando eu e você como corpo de Cristo, restaurando famílias. As igrejas têm esse direito, irmãos, de estar acima do corona, acima de tudo. Aleluia. Nem a morte nos mata mais, irmãos, porque nós somos um espírito recriado em Cristo, a maior obra de Deus. Diga assim comigo, a maior obra de Deus foi Cristo ressuscitar dos mortos. Mas não somente Cristo, mas em Cristo, juntamente com Cristo, eu ressuscitei e fui ascendido e fui assentado nos céus, à destra de Deus, nas regiões celestiais. Vamos ler esse texto aí, a gente lê e passa por ele. Versículo 7 agora. Versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, olha o que ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aqui o Espírito Santo está dizendo, irmãos, que o pecado que nos matava, mas com a atuação, com a força do poder que ressuscitou a Cristo, quando ele ressuscitou a Cristo dentre os mortos, a gente estava morto nos nossos pecados. Nós, olha aqui, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando ele ressuscitou a Cristo, eu e você estávamos mortos. Por isso que ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Amém? Aleluia. E aí, queridos? E aí fica Efésios 1:20. Efésios capítulo 1, versículo 20. Olha como a Bíblia vai explicando detalhadamente que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à direita nos céus. Irmãos, quando ele ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ele colocou Jesus à direita, pondo Jesus à direita nos céus. E ele também nos colocou, o versículo 6 aí de Efésios 2, nos assentou juntamente com Cristo. Para que ele fez isto? Então, o ato de Deus que levantou a Cristo dentre os mortos, também levantou o seu corpo, também levantou a igreja. Aleluia. E quando eu e você estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo. E juntamente com ele, ele nos assentou, ele nos ressuscitou e nos assentou nos lugares celestiais. Versículos 5 e 6 de Efésios capítulo 2. Então, olha aqui para mim. Quando Cristo nos assentou, eu estou sentando aqui, ele nos assentou, pá. Ele te assentou lá. Em Cristo, você e eu. Ele me assentou lá. Ele nos concedeu uma autoridade. Ele te concedeu uma autoridade. Ele te colocou numa posição de autoridade. Quando o cara recebe, ele recebe a posse lá. Ele passa no concurso público, depois ele vai ser empossado. E ele recebe a nomeação dele lá. Mas ele sai lá no diário oficial, tá aqui, ó. Fulano foi nomeado, ele tem que ir lá tomar posse do seu cargo público, para ele exercer a sua autoridade. Então, Jesus nos colocou no lugar. Agora eu e você precisamos tomar posse desse lugar, amém? Que já nos foi colocado aqui no diário oficial da palavra de Deus. Isso já está documentado, está oficializado. Eu e você fomos assentados com Cristo em Deus. É uma linguagem jurídica mesmo, irmãos. Então, note que a cabeça é Cristo, o corpo é a igreja, e nós fomos ressuscitados juntos. Mas também o corpo, pois a cabeça e o corpo são um. Quando se pensa numa pessoa, pensa-se na cabeça e no corpo como um todo. Até onde é do meu conhecimento, as igrejas creem que fomos ressuscitados juntamente com Cristo.
Por que não creem nos que cabe? Olha aqui, irmãos. Nós cremos na autoridade da igreja. Jesus recebeu a autoridade e delegou à igreja, né? Toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Mas olha aqui para mim, irmão, olha aqui. Nós cremos na autoridade da igreja. Mas quem é a igreja? É o corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? Nós, os membros. Essa autoridade que é da igreja é minha, é sua. Nós somos Cristo, representante de Cristo aqui na terra. Para curar, para libertar, para abençoar. Ninguém está aqui para matar ninguém. Ninguém está aqui para oprimir ninguém. Nós estamos aqui para libertar, para curar os quebrantados de coração, para exercer um governo pela fé e pelo amor, pela fé de se apropriar dessas realidades espirituais e pelo amor que é para curar, para libertar, para transformar pessoas. Amém? E quando a gente é empoderado pela palavra de Deus, quando percebemos que a autoridade que pertence a Cristo também pertence aos membros individuais do corpo de Cristo e está à disposição de todos nós, nossas vidas serão revolucionadas. Irmãos, eu vou ter que repetir isso aqui porque isso passa despercebido e quase ninguém entende. Quase ninguém até entende. Eu tenho falado para a Esther falou isso. Uma coisa é aprender. Outra coisa é entender. Entender, irmãos, é memória. É a memória passageira, temporária. O cara entende, eu estou falando aqui da Bíblia, você está entendendo. Mas aprender é um nível mais profundo de conhecimento. Aprender. Vai lá para a memória permanente, vai lá para a memória duradoura. Então eu entendo aqui, fica na minha memória passageira, temporária. Eu entendo. Muita gente entende, não, a igreja tem autoridade. Mas o que precisa é a gente aprender a nossa autoridade. Se Cristo tem autoridade, se Cristo está sentado, a igreja tem autoridade. Quem é a igreja? Sou eu. Então eu tenho autoridade. E o que Deus está nos ensinando pela palavra é que isso é uma revolução, irmãos, que aí nós vamos começar a fazer as obras de Cristo aqui na terra. Nós só vamos conseguir fazer as obras de Cristo aqui na terra, que Ele nos comissionou para fazermos as obras de Deus. Olha aqui para mim, irmão, Ele nos comissionou, Ele te comissionou, nós temos que fazer a obra de Deus aqui, amém? E nós só vamos fazer a obra de Deus se nós descobrirmos que nós temos a autoridade de Cristo em nós, a mesma autoridade que Cristo tinha para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para libertar e para salvar, para abençoar, para transformar, está na minha vida e na sua vida, irmãos. Não é um sentimento, não é um arrepio, é uma realidade bíblica que precisa ser exercida em fé e amor. Aleluia. Eu vou encerrar lendo aqui 2 textos agora. Versículo 12, 13 e 14 de 1 Coríntios capítulo 12. Já estou indo para o final. Eu ia falar 2 tópicos, mas eu vou falar só um. A maior obra de Deus. Domingo que vem, deixa eu ver aqui. Domingo que vem é que dia? 28. Nós vamos falar sobre o próximo tópico. Mas 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Somos muitos membros, mas somos um corpo só. Somos Cristo aqui na terra. Somos o corpo de Cristo, somos a igreja, que tem o mesmo poder de Cristo, as mesmas obras que Cristo realizou, curando os leprosos, libertando os endemoniados, curando os cegos, fazendo maravilhas, eu e você. Versículo 13, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Irmãos, isso é revolucionário. Em Cristo acabou todo o muro. Existia o grego, o judeu, o romano. Eu já falei isso aqui, mas vale a pena repetir.
Em Cristo, irmãos, acabou isso. Não há escravo nem livre. Nós fomos batizados num só Espírito. Quando eu falo aqui, vocês vejam eu falando, o mesmo Espírito que está dentro de mim está dentro de você. Antes, na religião judaica, só o sumo sacerdote tinha uma porção do Espírito. Só o rei tinha uma porção, não era dentro, não era o Espírito dentro, era uma porção. Só o profeta tinha uma porçãozinha do Espírito. Os únicos que flertavam com Deus. Mas Deus tirou os judeus de tempo, tirou o poder religioso dos judeus, tirou o poder político de Roma, que eram os que tinham poder, que escravizavam todo mundo, tirou o poder filosófico, científico dos gregos, e ele diz, olha, vocês beberam de um só Espírito. Olha aqui, irmãos, a gente fica naquela neura, não, a gente tem que receber o avivamento, já tem o avivamento, já tem o Espírito, você é o corpo de Cristo, você tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo já tem, você e eu já temos tudo que a gente precisa para viver a plenitude da bênção de Deus. Mas a gente está sendo ludibriado, enganado por Satanás, ele dizendo, não, tu tem que se encher do Espírito, tá seco, não, tu tem que ser perdoado, tu ainda tem muito pecado, não, tu não tem poder, tu tem que buscar poder, não, meu irmão, já habita dentro de mim, dentro de você, não tem ninguém melhor do que ninguém no reino, só tem pessoas que ainda não se apropriaram. Versículo 13, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Versículo 27, agora vai lá para frente. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo, louvado seja Deus. Isso é uma revolução de poder, irmãos. Ora, eu vou ler novamente para você entender. Ora, você é corpo de Cristo e individualmente membro desse corpo. E isso é uma revolução. O corpo de Cristo tinha poder aqui na terra, irmãos, quando ele andava. O mesmo poder que estava em Cristo está na Restaurando Família, no corpo de Cristo. Eu e você somos membros do corpo de Cristo. E toda igreja que recebe, aceita Jesus, é tremendo isso. E aí eu vou ler o último versículo e a gente encerra. 2 Coríntios 6, 14 e 15. Diga, eu sou o corpo de Cristo. Aleluia. Versículo 6. Quer dizer, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e 15. Só para você compreender, nós estamos falando aqui sobre a nossa fonte de autoridade, amém? Você está entendendo? Nós estamos falando aqui sobre a fonte da sua autoridade em Cristo. Você recebeu essa posição como membro do corpo de Cristo. Olha o que ele diz aí, Paulo. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? O corpo de Cristo é justiça. Quem está fora do corpo de Cristo é injustiça. Aí ele continua. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Quem é corpo de Cristo tem luz. Quem não é corpo de Cristo está em trevas. Versículo 15. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ele está chamando aí, quem serve a Cristo é Cristo. Quem é membro do corpo de Cristo é Cristo. E quem está fora do corpo de Cristo é Belial, é Satanás. Ou que parte tem o fiel com o infiel? Deus está chamando eu e você aí, através das palavras de Paulo, de justo, de justiça. Você é a justiça de Deus. Ele está chamando o incrédulo de iniquidade. Ele está chamando o crente em Cristo Jesus de luz, o incrédulo de trevas. Ele está chamando o crente de Cristo e o incrédulo de Belial. É muito forte isso, irmãos. Você é muito maior do que você imagina a autoridade que foi investida sobre a sua vida. Pastor, sobre mim,
Sobre mim, pastor, sobre você. Mas, pastor, eu não sinto essa autoridade, eu me sinto um fraquinho, um derrotado. Pois é, isso é o diabo te enganando, te ludibriando, porque você é o corpo de Cristo. Você está sentado com Cristo em Deus nos lugares celestiais. Deixa eu encerrar, eu concluo com isso, irmãos. Jesus veio, se tornou um homem, para que os filhos de um homem se tornassem filhos de Deus. Jesus se fez filho de homem, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Jesus morreu, irmãos, morreu em carne, foi crucificado. Só que a gente para na cruz. Kenneth Hagin fala isso é muito, muito poderoso. A cruz é lugar de derrota, é lugar de sentença de morte, de condenação. E a igreja fica parada na cruz. Algumas igrejas vão além, vão até Pentecostes. Jesus ressuscitou? Ressuscitou. E nós fomos ressuscitados juntamente com Ele em Cristo Jesus. Mas não para por aí. Deus nos levou em Cristo para a ressurreição, levou. Hoje a gente viu que Paulo está deixando claríssimo aí que eu e você não vamos ressuscitar. Nós já fomos ressuscitados juntamente com Cristo em Deus, que foi a maior obra de Deus. Aí ele nos leva para o Pentecostes, ele nos enche da plenitude do Espírito Santo. Beleza, top! Fantástico, muito legal. Muita igreja para no Pentecostes, são os pentecostais. Mas, irmãos, nós somos uma igreja celestial, porque Jesus não parou lá no Pentecoste. Ele ascendeu aos céus e ele se assentou à destra de Deus nos lugares celestiais, reinando em vida. Aleluia! E eu e você não vamos ficar parados na cruz, nem no sepulcro, nem no Pentecostes. Nós estamos em Cristo, reinando, assentado nos lugares celestiais. Quantos creem nessa palavra? Irmãos, é uma palavra desafiadora para a gente sair de um nível de cristianismo fraquinho, tacanho, para um cristianismo poderoso, pleno, superabundante. E eu quero declarar, irmãos, ninguém vai te segurar, vai ser uma revolução na sua vida, poderosa, uma revolução. Aonde você estiver, Cristo está lá contigo, lá no teu trabalho, lá na tua casa, você é o corpo de Cristo, a mesma autoridade. Eu queria orar agora contigo. Essa palavra é libertadora. Esse é o mês da carne, é o carnaval. Foi feriado essa terça-feira. Mas você e eu não somos da carne, nós somos do Espírito. Nós estamos assentados com Cristo em um lugar de governo, de autoridade. Ele é a fonte da nossa autoridade. Amém? Quando eu estava orando, pedi direção. Deus, o que eu falo em fevereiro? Fevereiro é o mês da escravidão da carne, mas para a igreja de Jesus é o mês da revelação da autoridade, da libertação plena. Não é o diabo que está no trono, não é o diabo mais que é o Senhor dessa terra. Quem reina nessa terra, quem governa é o corpo de Cristo, é eu e você, amém? Em Cristo Jesus. Amém. Não é em nós mesmos, não é no poder humano da organização. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que a nossa mente, assim como Paulo disse, que seja iluminada a nossa mente, Senhor. Eu queria que você agora fechasse seus olhos físicos e abrisse o teu espírito, teus olhos espirituais, e dissesse: Senhor, revela, sopra da luz, tira toda a treva de engano, todas as escuridão, Senhor, de entendimento, traz a iluminação poderosa, Senhor, da Tua palavra, que ela permeie cada, Senhor, espaço do meu entendimento, do meu espírito, que ela venha, a luz venha brilhar em cada... Tiais, eu fui assentado, Desfrute desse lugar, irmão, de comunhão plena e completa com o Pai. É palavra pura, irmão, é palavra sem mistura, sem homem, é a palavra de Deus. Para reinar em fé e amor, por Cristo as palavras. Sou teu filho, teu amado, te amo, meu Senhor. Nos lugares, cante
mediante essa palavra bíblica, essa palavra divina, eu fui assentado. Por Cristo, em Cristo Jesus, colocados para reinar nos lugares celestiais. Eu fui assentado. Todos os problemas estão debaixo dos teus pés, o diabo. Toda a força do inferno, da morte, do engano, da mentira, recolocados para reinar. Nós somos colocados para reinar. Colocados para reinar em fé. Você está livre, você está perdoado e você foi levantado por Deus. É o próprio Deus que te assentou em Cristo Jesus. É a maior obra de Deus. É a obra mais poderosa de Deus. É pegar eu e você e assentar ressuscitado para reinar em fé. Por sua palavra sou teu filho, teu amado, te amo, meu Senhor. Aleluia! Aleluia, Pai! Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Amém, queridos? Eu estou encerrando e estou passando para o pastor Jais, mas eu tenho pregado a palavra e eu queria desafiar você a praticar essa palavra. Pegue essas promessas que nós lemos aqui juntos, grife ela, leia você sozinho e o Espírito Santo e diga para Deus: Deus, eu quero viver a tua palavra, eu quero que o Senhor ilumine os meus olhos, eu quero andar nessa dimensão dessa minha posição. Amém? E aí eu queria que você também falasse para alguém essa realidade bíblica, para algum irmão da igreja, transmitisse isso. A Esther, pai, tudo que o senhor fala estão repetindo lá na Fundação Matias Maquilini. Irmãos, nós não aprendemos de maneira passiva. Eu estou aqui, irmãos, ministrando há uma grande... Eu ministro muito tempo, eu estava calculando, não sei quantas mil horas eu estou ministrando a palavra de Deus. Mas é porque eu necessito. Quando eu ministro, é a hora que mais eu sou ministrado. Quando eu estou ministrando para vocês, quem é mais ministrado é eu, irmãos. Então, pegue essas realidades, se aproprie, se assente com Cristo nos lugares celestiais e passe a palavra, o evangelho para alguém. Não é passar doutrina humana, é passar a Bíblia pura, sem mistura. Aquilo que está na palavra. Pega para você e passa para alguém. E aí nós vamos viver uma revolução. A Restaurando Família vai começar a crescer de uma forma revolucionária. Porque você vai se apropriar. Você é liberto. Você é abençoado. Você é livre. Amém? Você é um filho de Deus verdadeiro. Em nome de Jesus. Pastor Jair,